Glória a Jesus. Já achamos? Amém. Diz assim a palavra que não é minha, mas sim do Senhor. Porquanto vós orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Retoma o teu assento no nome de Jesus. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque estamos aqui é por causa dele. Segundo, eu agradeço a minha família, porque a minha família foi constituída por ele. Terceiro, agradeço aos irmãos que estão aqui, porque também os irmãos lhes pertencem a Deus, por estarem neste lugar, buscando não a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou. E também agradeço ao anjo da igreja por me conceder essa oportunidade de hoje ministrar a palavra e falar alguma coisa para o Senhor. Nós lemos o livro de São Mateus. Sabemos todos nós que este livro retrata de Jesus, retrata os efeitos de Jesus. E nós começamos aqui a entender que houve uma época, assim como esta, que os discípulos de Jesus ouviam e viam os discípulos de João a orarem. E eles estavam a andar com Jesus. E houve uma necessidade da parte dos discípulos indagarem a Jesus. Houve uma necessidade dos discípulos querer aquilo que estavam a ver. Houve uma necessidade dos discípulos então quererem aprender alguma coisa. A Bíblia começa a mencionar que os discípulos foram até a Jesus indagado, dizendo: Mestre, nós estamos a ver os discípulos de João a orarem. Acho que esse negócio é novo, porque ainda não foi nos mostrado. E a Bíblia, se irmão ver mais atrás, você vai ver que Jesus, em tudo quanto ele fazia, ou depois de realizar, ele tinha um caráter diferente. Ele subia. Jesus subia para orar, subia ao monte para orar. Depois de realizar o milagre, Jesus subia no monte para orar. E os discípulos andavam a olhar esse exercício, porque estavam sempre com Jesus. Porque nós sabemos que
quando chegava aquela hora, Jesus dizia aos discípulos: ficam aqui que eu vou subir. E ele subia no seu secreto e orava. Só que os discípulos andando com Jesus acompanhavam esse episódio e lembraram que também há um mestre, João, que está a ensinar aos discípulos a mesma coisa. Então veio a necessidade dos discípulos também indagar a Jesus, dizer: nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Começamos a entender que, afinal de contas, o aprendizado faz parte da vida. Amém? Amém. Quem não vive para aprender não merece viver. Amém? Nós precisamos, nesta vida, vivendo, aprendendo. Porque hoje muitos se tornaram homens grandes porque viram, imitaram e hoje são chamados como homem grande. E Jesus tinha um caráter que não fazia nada sem primeiramente ir a seu Pai, orar. Diferente de nós hoje, que fazemos tudo sem orar, oramos pouco. Há quem realiza uma atividade, angariou fundo, não se preocupa voltar à pessoa que lhe concedeu aquilo, simplesmente fica na glória dele. Mas Jesus tinha um caráter, e esse caráter os discípulos foram observando o movimento de Jesus. É bom, quando estamos no meio de muitos ou de poucos, observar a cada movimento de cada um, porque cada movimento podemos aprender alguma coisa. Possa ser que você está sem movimento, mas com o movimento de alguém você pode ter movimento. Possa ser que você está falta de conhecimento, com o conhecimento de alguém você pode ter conhecimento. Os discípulos viam que estavam a ter alguma coisa, mas lhes faltava alguma coisa. Então eles foram até ao mestre. E aqui começamos a ver que devemos saber aonde nós temos ido. Nós podemos aprender com muitas pessoas, mas temos que saber com quem estamos a aprender. Porque tem coisas que não podemos aprender, tem coisas que devemos desaprender, devemos largar. E aqui discípulos estavam numa posição de aprender, porque eles vieram a Jesus sem conhecimento e estavam sendo incumbido conhecimento aos poucos, porque eles andavam com Jesus. Quem anda com Jesus, ele passa a ter uma característica daquele que anda. Eu tenho um amigo meu que vocês já viram aqui, que eu digo que é meu irmão. Quem vê ele vai pensar que saiu da mesma mãe, do mesmo pai, mas não, é que passamos a andar junto muito cedo. E hoje quem nos vê pensa que somos irmãos, ficamos parecidos. Por quê? Porque aquilo que eu faço, ele faz. O que eu estou a comer, ele está a comer. O que eu estou a beber, ele está a beber. E aí você começa a ficar parecido com a pessoa. E quando os discípulos estavam na posição com Jesus, eles começaram a se alimentar de alguma coisa. E esse alimento começou a dar estatura aos discípulos. Quem não falava começou a falar. Quem não pregava começou a pregar. Quem não orava começou a orar. Então começamos a entender que, afinal de contas, o pedir é importante, mas temos que saber o que estamos a pedir. Mas os discípulos estavam numa posição de pedir algo muito importante, que hoje nós também estamos na posição e temos feito. Os discípulos disseram: nos ensina a orar. O que você tem pedido para te ensinar? Com quem você tem andado e o que tem te ensinado? É importante lembrar que o ensinamento enquanto nós na vida será constante.
Mas temos que saber o que é que você tem aprendido. Mas aqui hoje nós queremos chamar a atenção à igreja do Senhor para um aprendizado, ou se você aprendeu e não tem executado aquilo que você aprendeu, que a partir de hoje você comece a executar aquilo que você aprendeu. Tem coisas que nós aprendemos que não podemos deixar de fazer. Tem coisas que nós aprendemos não podemos deixar de fazer. Tem pessoas que nós nos encostamos com ele que nunca mais podemos largar. Tem pessoas que você conheceu que nunca podes mais largar essa pessoa, porque essa pessoa carrega valores que te fazem também ter valor. Essa pessoa é grande e andares com ele pode ter certeza que você também será grande. Por quê? Porque essa pessoa vai te levar em lugares que você nunca pensou estar. Então os discípulos olharam para isto e viram que os discípulos de João estavam a orar. Amados irmãos, saiba que na oração há muitas coisas boas para aqueles que adaptam em orar. Os discípulos de João oravam, algumas coisas começaram a acontecer por parte deles. E os discípulos de Jesus estavam preocupados porque ele não tinha alguma coisa para lhes fazer valer como discípulos. E eles disseram: nos ensina a orar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus então, revelando o secreto dele, porque eu creio que quando Jesus orava, ele tinha essa posição, porque ninguém ensina algo que não quer que outro saiba. Jesus estava a ensinar algo que ele tem feito. Amém. Jesus se colocou na posição de abrir o coração e entregar aquilo que ele tem feito. E ele então desvenda o segredo do poder. Jesus começa a desvendar o segredo do poder. Aquilo que fazia com que Jesus, quando descia, as coisas que aconteciam, ele começa a revelar ao discípulo. Aquilo que aquele demônio de Gadareno, quando viu Jesus, se colocou na posição reta e reconheceu e falou: o que vens fazer aqui ainda não chegou o nosso momento. Porque Jesus tinha alguma coisa. E Jesus começou a falar para o discípulo: sentem aqui e eu vou vos entregar o segredo. Amados irmãos, é bom sentar para aprender. Amém. É bom sentar para aprender. Amém. O que nós temos visto hoje, o povo de Deus não tem tempo de ouvir. O povo de Deus não tem tempo de sentar. O povo de Deus não tem uma sabedoria de reter aquilo que é importante enquanto está sendo ensinado alguma coisa. Isso por quê? Porque estamos apressados em ter as coisas, só que esquecemos que as coisas, elas podem vir daquilo que você está negligenciando. O ensinamento pode te trazer a coisa que você precisa, porque se você acatar bem o ensinamento e fazer com que ela seja o teu modo de vida, você vai ter aquilo que você precisa. E os discípulos estavam andando atrás do mestre. Alguém estava carregando uma multidão. Qual é o motivo que Jesus tinha de carregar a multidão? Porque quem tem oração, ele tem ação. E essa ação, ela não será executada sem fruto. Toda ação tem uma reação. Mas quando você sabe aquilo que você tem, estarás na posição de saber que a minha ação me dará bons resultados. Jesus sabia do resultado que ele poderia apresentar. E os discípulos viam aquele filme que Jesus fazia. Alguém enfermo, coloca a mão, curou. E
Ele fez aquilo para o povo reconhecer que há um Deus. Jesus, no momento, quando ele chegava para fazer alguma ação em alguém que estava precisando, ele não orava, ele perguntava: o que tu queres? Porque ele já tinha tudo. O que tu queres que eu te faça? Está à falta de alguma coisa? Eu sou tudo que você falta. O que você quer? Eu quero ver. Não se preocupe. Ele tem os melhores materiais para fazer a visão voltar. Ele sabe que o homem veio do pó. E o que fechou é pó, vista. Então vou tirar o material feito para dar de volta aquilo que foi tirado. Cuspiu, fez o logo, colocou, vê. Jesus não orava no momento de fazer os seus milagres. Por quê? Porque ele tinha uma posição. Depois de realizar o milagre, ele subia para quê? Aquele era o momento dele com Deus, com o Pai. Aquele era o momento dele entregar as preocupações. Aquele era o momento dele de revelar-se ao Pai. Enquanto Jesus dava o que o povo pedia, quando subia ao Pai, ele pedia o que o povo necessitava. Enquanto Jesus dava o que o povo necessitava, quando ele subia para orar, ele pedia o que o povo necessitava. Por isso que hoje eu trago aqui o tema: o Pai é nosso. O Pai é nosso. O pão é nosso. Você que está escrevendo, escreva. O Pai é nosso. O pão é nosso. Vamos seguir ao seu versículo 9. Está dizendo o quê? Está escrito assim. Glória a Jesus. Pai nosso. Eu tenho observado quando eu chego do trabalho, bato na porta, o meu filho já conhece o toque do pai. Quando eu bato o portão, o Otidão sabe que este é o papá. Porque ele conhece o pai dele. O Pai é nosso. Porque você já foi resgatado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Você se tornou filho. Quando Jesus então veio se posicionar na tua posição, veio se entregar pelos nossos pecados, morreu pelo meu, pelo teu pecado, e aí a resgatar-nos da armadilha de Satanás. Ele morre por nossa culpa. Ele entrega-se. Ele compra-nos com um preço bom. Isso quer dizer que, eu dizia no estudo bíblico, que aquele que vendeu se alegrou do bom negócio. Porque o preço que Jesus nos comprou é um preço bom. E se é um preço bom, quem vendeu se sentiu feliz com a venda. Quer dizer que eu e você tínhamos um preço. Só que esse preço não é qualquer um que poderia pagar. Esse preço não é um preço de dinheiro, não. Esse preço, até você pode vender tua casa, teu carro, ele não vai conseguir pagar. Mas Jesus então foi a Satanás negociar a tua vida e a minha vida. E quando
que tu queres? Por isso que eu disse, enquanto Jesus fazia milagre, orava e curava, ele subia para pedir aquilo que o povo precisa. Por isso que quando Satanás fez o negócio, ele disse que eu preciso. Se for para resgatar a mimota, se for para resgatar o João, tem que ser com sangue. Morte. Eu não sei aqui se tem alguém que para morrer por alguém. Tem alguém aqui que pode levantar sua mão? Alguém pode morrer por vida de outra pessoa? Glória a Jesus. Que Deus te abençoe. Porque na verdade ninguém aceitaria morrer por alguém. Ninguém aceitaria dar vida por alguém. Por isso que algumas denominações não dão sangue, que é vida. Sangue é vida. E Jesus precisou morrer. O preço que me compraram, comprar você, é um preço bom. Porque alguém morreu. Alguém precisou morrer. Satanás se alegrou. Esse preço é bom. Porque alguém morreu. Só que ele não sabia que Jesus, ele é a ressurreição. Ele sabia o negócio que está a ser feito. Ele morreu, a vida também é dele, pegou na vida e ressuscitou. O Pai é nosso. Tu tens que saber o Pai que você tem. Tu tens que saber o Pai que você adora. Tu tens que saber o Pai que esta hora te colocou aqui. A quem não conhece seu Pai, a quem não tem Pai e desejaria ter um Pai presente, mas eu te apresento um Pai que não precisa do Pai material físico, um Pai espiritual, Jesus Cristo de Nazaré. O Pai é nosso. Não olha Jesus como seu adversário, vais perder. Olha Jesus como teu Pai, porque todo aquele que é Pai, ele dá vida pelo seu filho. Todo aquele que é Pai procura alimento para dar de comer ao seu filho. Até aquele pai que não tem emprego, se for para roubar, ele vai roubar, porque precisa dar de comer aos seus filhos. Conheça o Pai que você tem. Conheça o Pai que você tem. E saiba que esse Pai é nosso. Olha, eu não estou a dizer que esse Pai é meu, não. Estou a dizer que esse Pai é nosso. Alguém aqui não pode se colocar na posição de dizer: meu Deus, o Deus não é seu, o Deus não é teu, o Deus é nosso. Porque o Pai é nosso. Jesus estava ensinando a discípulo que eu, quando estou a orar, falar com meu Pai, porque Jesus conhecia quem é Deus, porque ele é Deus. Ele sabia a quem está se direcionando. Você tem que saber a quem você se direciona. E a Bíblia está dizendo: vocês não recebem. Vocês não recebem. Por quê? Você não conhece o Pai que você tem. Você não tem intimidade com o teu Pai. Conheça o Pai que você tem. O Pai ainda é nosso. Olha, meus discípulos, quando vocês tiverem que orar, se você quer que algumas coisas comecem a acontecer na tua vida, ora dessa forma: Pai nosso. Isso aqui, ele vai mostrar a soberania de Deus. Isso quer dizer, nos coloca numa posição de servo. Saber que tudo quanto eu querer, tem um superior, tem um Deus. Tem aquele que pode dar e pode tirar. Tem aquele que pode arrumar e pode te arrumar.
até se rebola, você vê o miúdo a se rebolar. Está a falar, papá, quero, está a se rebolar. Você, pai, pode falar, não tem. Ele não quer saber, você é meu pai. Você é meu pai. Eu só quero. Você é meu pai. E o pai é possível, ele vai tirar os 5 anos que poderá matar-se. Só para ver o filho alegre. A oração tem esse poder de atrair o teu pai, de te dar as coisas que você precisa. Não te vai receber. Quer cura, quer libertação. Você se posiciona. Não importa se você vai se rebolar. Não importa se você vai chorar. Mas chora na presença do teu pai. Porque o pai também é seu. Deus está na posição. E Ele quer dar ao filho que tiver disponível para receber. Chora, rebola, não importa de que forma. O importante é que teu pai tem que te ver. Que esse meu filho está pedindo, esse meu filho quer. Ainda se ele não poderia te atender, querendo ou não, vai ter que te atender. Por quê? Porque você está perturbado a voz do pai. Porque você está perturbado o pai. O pai vai ter que entender que esse filho é perturbador e eu tenho que atender a vontade desse filho. Na oração, ele tem aquilo que pode te dar, mas precisa você orar. O pai é teu, o pai é meu. Mas temos que saber que Deus dá ao filho que pede. Deus dá a quem pede. Tem um ditado que diz: bebê que não chora, bebê que não chora, precisa chorar na presença do teu pai. Aquilo que está frágil, aquilo que está aperta. Se queres que Deus te apertar, você tem um pai que pode, tem poder para tal. O pai é nosso. É a santificação. Você está colocando na posição que o nome do meu pai é santo. O nome do meu pai é santo. E a palavra de Deus está dizendo: aquele que quer estar com o pai, quer ouvir do pai, querem receber o atendimento do pai, como o pai é espírito, e ele está dizendo que é preciso, aqueles que me buscam tem que ser espírito. Em verdade, a tua oração não é na carne, não, a tua oração é no espírito. O espírito é que atrai as coisas materiais, não as coisas materiais vão atrair a coisa do espírito. É necessário que você ore no espírito, é necessário que você fale no espírito. O teu pai não é visível, o teu pai é invisível, e a invisibilidade só se atinge com a espiritualidade. O pai é teu, o pai é meu, mas é preciso que entendas que a tua oração é no espírito, não na carne. A carne, ele tem o poder de amorticiar aquilo que o espírito quer, mas quando o espírito está ligado com o Espírito Supremo, tudo que está em cima desce embaixo para o teu favor, para o teu favor, para o teu favor, para o teu favor. O pai é nosso. Saiba que pai que você tem. Saiba que pai que você tem. Ele vai continuar. Pai nosso que está aí no céu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Observa que teu pai não está na terra. Teu pai não está na terra. Teu pai está onde? Está no céu. Isso significa superioridade. Está a representar que há um ser supremo. E para você ter as coisas do teu pai, você precisa saber que teu pai está nos céus. E aquilo que atrai as coisas de cima para baixo, isso simplesmente a oração. A oração atrai o céu na terra. A oração traga o céu na terra. O nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome.
defeito. Os homens colocam defeito no teu nome. Porque há alguém que lhe chamam o nome que Pai lhe deu. Alguém escrou se acrescenta alguma coisa no nome. Mas o nome do teu Pai é um nome santo separado. É um nome sublime. É um nome que não tem cabimento de alguém exagerar no nome, não. É um nome fixado. Esse é o nome do teu Pai. Por isso que tens que saber que quando estás a orar, o Pai é seu. E o teu Pai está onde? Nos céus. E a oração feita não deve ser na carne, mas sim no Espírito. Porque no Espírito atrai as coisas da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Discípulos estão a entender, estamos a entender, mestre. Estão a entender, esse é o meu segredo. Esse é o meu secreto. Eu estou a abrir o meu secreto. Quando alguém abre o secreto para ti, está te dizer, podes entrar, está te dar brecha para entrar, está te dar brecha para entrar. E quando você entra no secreto de alguém, tudo quando estiver aí passa a ser teu. Porque ele te deu liberdade. Glória! Orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Amado, irmãos, povo escolhido, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, tens que saber que a nossa vontade é que o reino de Deus venha. Na tua oração nunca pode esquecer de pedir ao teu Pai que o reino venha. Isso por quê? Porque quando você pede o reino de Deus, estás a pedir a justiça de Deus na tua vida. O reino de Deus é estabelecido com verdade e justiça. E é esse reino que o mundo precisa. Porque no mundo está cheio de injustiça, mas o reino do teu Pai está sem justiça. E quando você está a orar, Pai, que teu reino venha, isso quer dizer, estás cansado de viver nesse mundo, porque esse mundo te aperta, esse mundo te fofoca, esse mundo te aperdeja, esse mundo quer te matar. Mas o reino do teu Pai, sua paz, alegria, amor. Então peça que esse reino venha na tua vida. Saiba que nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós temos uma morada nos céus. E precisamos que o reino do nosso Pai se estabeleça na nossa vida. Venha o teu reino. E nesse reino, está dizendo que depois de estabelecer a vontade desse reino, não é uma vontade humana. A vontade que vai ter nesse reino não é a vontade do teu chefe. A vontade do reino do teu pai não é a vontade do teu avô, nem a vontade do teu pai terreno. Porque a vontade do teu avô é que você não case. A vontade do teu pai, do teu chefe, é que você seja escravo da empresa dele. Porque ele exagera no horário público, não te dá tempo de adorar o teu pai. Mas o reino do teu pai, tudo está livre. Tudo é bênção. Peça que esse reino venha, porque nesse reino há novidades para viver. Porque o que você está vivendo aqui são coisas repetitivas. Os nossos antepassados já viveram e continuamos na mesma posição. Por isso que a nossa vontade como filho de um pai é: venha o teu reino. Porque nós sabemos que nesse reino há boas coisas para nós como filhos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E essa vontade, ela tem que ser feita não simplesmente aqui na terra. Essa vontade tem que ser estabelecida aqui na terra, da onde? Nos céus. Saiba, amado irmão, enquanto nós estamos na posição como filho, aquilo que Deus está nos dando aqui, a vida que nós estamos a viver aqui, são simplesmente um experimento que vai acontecer nos céus. A tua adoração que você adora aqui, você está ensaiando
céus. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Você, filho, tem que viver a vontade do teu pai aqui na terra. Você, filho, tem que viver a vontade do teu pai aqui na terra. Você, filho, tem que viver a vontade do teu pai aqui na terra. O que você tem que viver aqui não são as tuas vontades. As tuas vontades a partir de hoje, se você ainda não aniquilou, aniquila. Porque tem que ser vivida a vontade do teu pai. Na terra, viva a vontade do teu pai. Na terra, viva a vontade do teu pai. O que o teu pai está te orientando? Anda segundo a minha vontade. A tua luta é andar segundo a vontade do teu pai. Não calúnie ao teu irmão. É a vontade do teu pai. Não fofoca ao teu irmão. É a vontade do teu pai. Não mata ao teu irmão. É a vontade do teu pai. Não odia conforme erradamente o teu irmão. É a vontade do teu pai. Andam juntos, porque vocês são meu filho. É a vontade do teu pai. Não viva a separação aqui na terra, porque quando você separa aqui na terra, o céu também vai te separar. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. E aí vem a parte que muitos oram e pedem. O pão nosso, o pão é nosso. Assim como o Pai é nosso, o pão é nosso. Observa bem. O Pai é nosso. O pão é nosso. Eu e você, eu e o Pai, o pão somos do Pai, do Pai. O Pai é nosso. O pão é nosso. Eu e o pão somos do Pai, do Pai. Entenda. O pão é nosso. Teu pão é meu pão. O teu pão é meu pão. O meu pão também é teu pão. Por isso que hoje, como cristãos que somos, não repartimos os pães. Por isso que você vê o teu irmão está sofrendo. Está esquecendo que teu pão não é só teu pão, também é pão dele. Na tua oração, o pão nosso, não estás a orar para você sozinho, estás a orar para os outros também. Amém. O pão nosso, por que tu não fala o pão meu? O teu pão também é o meu pão. Ah, alguém pode dizer, tu toca no meu pão, vou tocar. Assim como você está entendendo, acho que teu pão é só teu pão. Quando eu tiver que tocar no teu pão, cala a tua boca, porque o pão é nosso. O problema é teu. Se você vai me levar mal ou vai me levar bem. Mas o importante é que na tua oração você estava a pedir pelo meu pão. Esqueceste? Você esqueceu que na tua oração também vai orar pelo meu pão? E esqueceste que na minha oração também vai orar pelo teu pão. Então, se eu já não tenho pão, você tem pão, quer dizer que esse pão é nosso. Eu orei, não me deu pão hoje, entendeu? Você quer dizer que esse pão é nosso. Como filho de Deus, nosso Pai não nos deixou vazio. Nosso Pai deixou tudo, mas temos que entender o tudo que o nosso Pai nos deixou. Porque quando você entende que o pão que Deus, Jesus aqui está ensinando o discípulo que tem que orar, está dizendo que quando você orar, não esqueça de pedir
seu mal. E assim como cada dia tem o seu mal, também tem o seu bem. Quer dizer que estás a orar o pão doce de cada dia. Saiba que do dia 1 de janeiro até dia 31 de dezembro, Deus resolverá um pão. Está entendendo? Você não está sem pão. Todos os dias você terá um pão. Hoje assim você terá um pão. Alguém vai dizer que não, na minha casa não tem nada. Tem. Todos que estão aqui, o que tem na casa deles também tem. Amém. Obrigado. Tudo. Alguém vai dizer que não já está. O culpado é você. Não sabe que o pão da tua dizer também pão dele. Não jantaste, tem cara fazer o quê? Você já orou? Vai na casa do teu irmão, vai da porta. Aquele do santo da voz, dá lá um tiro, dá lá um tiro. É a palavra. E se vocês olharem, livro de Atos, ele vem retratar a igreja. E a igreja é o que nós estamos aqui. A Bíblia vem dizer que o povo perseverava na doutrina dos apóstolos. Nessa doutrina tinha ensinamento. E no ensinamento, as pessoas começaram a entender qual é a vontade de Deus. Até aquele que tinha muito, está escrito, vendia e repartia com quem não tinha. Eu começo a entender que aqueles que tinham muito, Deus lhes resgatou para dar naqueles que não tinham nada. Deus lhes colocou na igreja para repartir o muito que tinham. Porque o pão deles também é daquele que não tem pão. Aquilo que ele tem como herança também é daquele que não tem. E a Bíblia vem dizer que as pessoas começaram a ouvir. É assim que ouviam. Vem dizer que todos aqueles que estavam ali e as pessoas que não tinham pão começaram a ouvir por causa da palavra. Olha, a palavra traz pão, porque a palavra é de Deus. E quando você anda na palavra, quer dizer que você tem todos os dias pão. Se você não entender que esta palavra traz pão, vai morrer de fome. Ele orava, discípulos ensinaram. Olha, Deus tem em casa, então isso. Essa aqui é teu irmão. Ele não tem nada. Assim você, a palavra está dizendo assim: repartir com o que não tem. E o que você diz? Não, eu entendi. Então, vai pegar um pouco. Não estou te falando que você pega tudo. Porque quando diziam que eles vendiam o que tinham, não quer dizer que eles vendiam tudo que eles tinham. Vendiam aquilo que eles acharam que não era importante. Porque aquilo que não é importante para você é importante para alguém. Aquele teu saco de arroz que está ali, está fazendo 4 meses. Amém? Está fazendo 4 meses. Você está prejudicando teu irmão, tem aquilo dele. Está a prejudicar teu irmão, tem aquilo dele. Não mais. O mês terminou, mas o teu saco de arroz não terminou. Por isso que nós como cristãos estamos sempre falando porque não estamos entendendo o que o nosso Pai quer. Pessoas acham que estão aqui, procuram pessoas para lhes dar, e essas pessoas lhe cobram. Essas pessoas lhe metem no juro. Essas pessoas cativam a alma dele. Essas pessoas são colocadas em feitiço. Porque eles sabem que aquilo nosso irmão da igreja. Porque quando entenderam que aquilo não terá pão dele, foi procurar um lugar onde terá pão. Só que aquele pão ali do mundo é um pão superficial.
com ele, ele vai procurar outro pão estranho. Mas os discípulos estão se ensinando, olha, que todos os dias ele almoça o pão. E quando você acha que hoje não tens pão, lembra que tens um irmão. Lembra que tens um irmão. Lembra que tens um irmão. O problema não é ser vergonha. O problema não é que vamos falar. E também quando nós temos muita boca, falar mesmo está bem. Difamamos está bem. Vamos partilhar o irmão que vamos pedir quilo. Mas isso não é a vontade do nosso Pai. Você dá só o quilo dele, cala a bola, agradece a teu Pai para continuar a dar o pão. Então não começam a viver uma vida como se fosse não conhecer o Pai que nós temos e o pão que Ele nos reservou a cada dia que passa. O teu pão nunca vai te acabar a fome. Mas quando você reparte com o teu irmão, até tua fome foge. Porque ele sabe que você fez uma ação que ele não contava. E essa ação tem uma reação positiva. Na tua alegria, você vai ver que teu irmão tão alegre que você também passa a ficar alegre. Quer dizer que você está vivendo o Evangelho de Cristo. Esse é que é o Evangelho. Porque mesmo Jesus quando pregava, sabe por que a multidão lhe seguia? Jesus quando pregava, sabe por que a multidão lhe seguia? Tinha cura e tinha pão. Ou não? Tinha cura e tinha pão. Tinha palavra, tinha pão. Tinha conselho, tinha pão. Jesus está a passar. Epa, a única solução é me atirar nele, porque ele tem tudo. Porque eu, seguindo Jesus, eu não vou voltar vazio, vou voltar cheio, espiritualmente. Porque Jesus tinha a cura e também tinha pão. A multiplicação do peixe e do pão foi preciso Jesus assim fazer, porque entendeu que alguém, depois de ouvir muito, tinha fome. Como já lhe alimentei espiritualmente, eu vou lhe alimentar carnalmente. Esse pão está a nos ensinar a orar. Passa a orar, a pedir que Deus te dá mesmo esse pão, porque também tem pessoas que vão vir buscar a metade dele. Amém? Amém. Passa mesmo a orar bem. Pede com convicção. Porque quando você está batendo a porta, não negligencia. O Pai lhe mandou vir buscar o pão dele. O Espírito Santo não fala. Alguém veio dar alimentar, até o mesmo. Em casa mesmo. Você já tem que entender. Esse vai buscar o pão dele. Esse já está aflita. Em casa não, esse é o Jesus. Não, esse é o Jesus. Se você veio a mim, teu irmão, pega, mas no fim da nossa conversa, se tem aí uma festinha básica que podes fazer, faz mesmo, a marca não sabe, você vai já bem, assim não me chama o pão dele. Quando ela chegar em casa, pode ter a certeza. Vai repetir a oração do Pai. Vai. Ele vai comprovar que na oração do pão nosso, alguém lhe deu o pão dele de cada dia. Aquele pão vai matar a fome dele naquele dia. Todos os dias Deus nos concedeu um pão. Todos os dias Deus nos concedeu alimento. Todos os dias Deus nos chamou para orar e buscar o alimento. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Desculpa se eu ofendi algumas pessoas que não gostam de dividir o pão. Se tem pessoa que não gosta de dividir o pão dele, me desculpa. Doce está dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, vírgula. Perdoa as nossas dívidas. A quem você está orando para te perdoar? Você está orando ao teu Pai. Primeiro, o teu Pai tem que te perdoar.
porque eu pequei contra ti a isto e aquilo. Perdoa, Pai, porque eu fiz aquilo que não deveria fazer. Depois de você orar ao teu Pai, agora você vai orar de novo assim, como também nos perdoamos a nós e a nossos devedores. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a tua oração, quando você orar ao teu Pai, tens que ter convicção que teu Pai te perdoou. E se teu Pai te perdoou, chegou a tua vez de você perdoar o teu irmão. Amém. E por que você tem orado, Pai Nosso, me perdoa, você não perdoa o teu irmão? Por que você tem orado, Pai Nosso, perdoa os teus pecados? Então quer dizer que só Deus tem que te perdoar e você não perdoa os teus irmãos? Vamos entender o que está escrito. É verdade. Deus te perdoou e você? Aquela tua inimizade que tens com aquela tua irmã. Aqui, meus irmãos que não se falam. Assim você está pensando que vai aonde? Faleceu assim. Faleceu, que vão se desviar. Faleceu que nós queremos entrar. Porque não adianta nós estarmos aqui, todos bonitos, pintados, mas nossos corações estão cheios de mágoa. O teu louvor não está em nenhum sítio. A tua adoração não está sendo direcionada em nenhum sítio. Por quê? Porque você é hipócrita. Você está numa posição de porco que é banhado e depois vai voltar na lama. Porque você quer que te perdoe, quer que teu pai te perdoe, quer que teu pai te tire de uma posição para outra, quer que teu pai te faça progredir, quer que teu pai te coloque no melhor tipo de emprego, quer que teu pai te dê o melhor carro, quer que teu pai te dê a melhor mulher, mas você é aquele que retira a vontade do outro, você é aquele que está no relacionamento do outro, você é aquele que olha na mulher do outro, você é aquele que no emprego tira o emprego do teu irmão que é da igreja, está lá pedindo mais alguém para trabalhar, mas tu que levantou o irmão. A vaga tem já para quem? E como é que teu irmão vai ter um pão nosso de cada dia? Se você está numa posição que pode se entregar, está apontando o teu irmão e você não faz, assim está orando que Deus te perdoa e perdoar, tá bom, e aí você? Qual é a tua posição? Você ainda que tem mal, meus irmãos, não importa se a posição pode ser feia, assim como Jesus Estevano foi batido, cuspido, é um ato muito feio, mas ele teve que suportar mesmo esse ato feio por causa de mim e por causa de você, porque não seria ele, seria eu e você, mas ele teve que fazer aquilo, ser batido, cuspido, ficar nu, que não pode ser visto, mas eu vou ter que fazer, porque eu preciso que certas pessoas que vão me seguir não passam mais dessa dificuldade. Mas está aqui com o coração amarrado. Já há 5 anos você não fala com a pessoa. Se a morte chegar, se a morte bater a tua porta, se a morte dizer que teu filho aqui chegou, se a morte dizer vamos subir, porque o pai quer ter uma conta contigo, mas quando temos que acertar, você lá no. Acho que lá vai ser melhor. Se a morte chegar na tua vida hoje, se a morte chegar na tua vida hoje, será que você está numa posição de subir mesmo aonde nós estamos dizendo que vamos ir? Alguém até pode dizer, não, eu já pedi perdão, ele não quer. Amém. É bíblico. Vai ao teu irmão, essa perdão, se ele não te ouvir, leva mais alguém. A Bíblia agora diz, ensina bem, leva mais alguém, para comprovar se na verdade ele também não aceitou. Ok, não tem problema, mas testemunho. E quando assim acontecer, já o problema é mais teu. É da pessoa.
Pelo menos você se livrou. Pelo menos você pediu. Pediste perdão. E essa pessoa vai no azar dele, distante. E você se posiciona, continua a servir o teu Deus Espírito, hein? Perdoa-nos. Tem que ter o Espírito de perdão em nós. Temos que cultivar o Espírito de... Se na nossa oração expressa mesmo que Deus me concede o Espírito de perdoar. Se liberta. Isso é prisão. Estás presa, estás preso. Se liberta. Se entrega. Vai, peça. Tenha coragem. Sei que pode ser o teu último dia. Ninguém sabe. Mas tenha coragem. Tenha vergonha na cara. Você já é lavado, remido pelo sangue. Nada pode mais te atrapalhar a tua caminhada para o céu. Não pode ser o teu irmão. E porque da minha cara de muitos não é caminho. Estás preocupado por quê? Vai e peça perdão, senão que afasta, mas não está subindo. Peça. Assim como você está pedindo, Pai, me perdoa. O Pai vai te perdoar. Nosso Pai perdoa, amor. Nosso Pai não tem problema. Quando você reconhece, Pai, eu errei. É rápido, é automático até. Já está. Agora, nós que temos um coração duro, que nosso bom Deus hoje remova o coração de pedra. Amém. Que hoje o Espírito de Deus te cativa, te localiza para você procurar. Que hoje você não durma, em nome de Jesus. Que hoje você não durma, que não apenas só que o Espírito Santo de Deus te localiza e te perturba para que você procure estar bem com o teu irmão. Porque este lugar é de união. Este lugar é de comunhão. Este lugar é de acertar as contas. Este lugar não é para deixar nada no cafocolo. É tudo no prato limpo. Porque nosso Deus é santo. E tudo que é santo é limpo, é visto. Perdoa-nos. 13. E não nos induza em tentação. Na oração do Pai Nosso tem tudo. É como alguém que está a comer arroz com feijão com tudo, né? Feijoada até. A oração do Pai Nosso tem feijoada, tem tudo. Quem chouriço tem, quem feijão tem, repolho tem, dá tudo ali. Tem tudo, tem perdão, tem adoração, tem remissão dos pecados, tem tudo na oração do Pai Nosso. Está a dizer aqui, e não nos induza em tentação. Que quando você está fazendo a oração do Pai Nosso, também está a pedir que Deus não me coloca mais em problema. Eu não quero. Toma já orar, Pai, por favor, não quero isso na minha vida. Me retira, me afasta de tentações malignas, de tentação do colega, da colega. Me remova disso quando eu entrar no serviço. Que ele só vê o Espírito Santo na minha cara e vê você Deus. Quando ele me vê, tem que te ver você também. Amém. Que não toda coisa que colocarem lá não tenha poder sobre a minha vida. Já está a orar, tem tudo na oração do Pai Nosso. Só que nós temos que saber o que podemos ou o que vai acontecer quando nós oramos. Quando nós oramos, a libertação. Quando nós oramos, a entendimento. Quando nós oramos, a atendimento. Então, tudo isto é preciso você se colocar na posição de adorador. Ora, não me faça entrar em problema. Me livra de todo mal. A oração do Pai Nosso tem tudo. Ele te livra quando você ora e pede. Está a dizer que o reino de Deus. E quando você vai terminar a oração do Pai Nosso, está a reconhecer
que há um reino e há um dono desse reino, que é o nosso Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluirmos, eu quero trazer aqui uns aspectos que tem na oração do Pai Nosso. Primeiro, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, ela está completa. Ela nos ensina a conhecer a santidade de Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina a conhecer a santidade de Deus. Segundo, nos ensina que o reino tem um dono e é Deus. Terceiro, ensina que todos os dias temos um pão. Quarto, ela nos ensina a praticarmos o perdão. Se não és praticante do perdão, a partir de hoje, procura ser praticante do perdão. Que esse nosso bom Deus possa nos abençoar rica e poderosamente.